O Museu dos Horrores. Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em São Paulo, no coração da maior cidade do Brasil. Imagine um museu repleto de obras de arte e relíquias históricas, um lugar que deveria ser um santuário de cultura e história, mas que esconde um segredo sombrio. O que você faria se as estátuas e exposições começassem a ganhar vida no silêncio da madrugada? Acomode-se junto à fogueira e prepare-se para descobrir o que acontece quando as almas do passado se manifestam de maneira assustadora. Capítulo 1. A Primeira Noite. Jorge, um homem de meia idade e de poucas palavras, havia aceitado o trabalho de vigia noturno no Museu dos Horrores, em São Paulo, após perder seu emprego anterior. O museu, embora não muito conhecido, abrigava uma coleção eclética de estátuas, pinturas e artefatos históricos. O prédio em si era uma estrutura antiga, com paredes grossas e janelas estreitas, que emanava uma sensação de peso e história. Na primeira noite de seu turno, Jorge percorreu os corredores silenciosos, familiarizando-se com o local. As estátuas de mármore, com seus olhos vazios, pareciam observá-lo, o que o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. As pinturas, muitas delas retratando cenas de horror e desespero, davam ao ambiente uma atmosfera sombria. No entanto, Jorge tentou ignorar o desconforto, atribuindo-o ao fato de estar sozinho em um lugar estranho. O relógio da recepção marcava 2 da manhã quando Jorge começou a ouvir sons estranhos. Eram passos, suaves e quase imperceptíveis, mas nítidos o suficiente para chamar sua atenção. Ele parou e ouviu atentamente, mas o som cessou assim que ele se concentrou. Pensando que era apenas sua imaginação, ele continuou sua ronda. No entanto, os sons persistiram. Dessa vez, pareciam vir da ala das esculturas. Jorge, cauteloso, dirigiu-se até lá, o coração batendo acelerado. Ao chegar, encontrou tudo aparentemente em ordem. As estátuas estavam em seus pedestais, imóveis, como deveriam estar. Ele deu um suspiro aliviado e se virou para sair. Mas foi então que algo o fez parar. Uma das estátuas, uma figura masculina com uma expressão de agonia esculpida em seu rosto, estava em uma posição diferente da que ele lembrava. Antes, seus braços estavam caídos ao lado do corpo. Agora, um deles estava ligeiramente erguido, como se tentasse alcançar algo. Jorge sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele sabia que ninguém mais estava ali, mas a estátua havia se movido. Era impossível, dizia a si mesmo, mas o medo começava a se infiltrar em sua mente. Tentando manter a calma, ele verificou a sala novamente, mas não encontrou nada de anormal. De volta à recepção, Jorge tentou se convencer de que estava apenas cansado e que seu medo era irracional. No entanto, o sentimento de ser observado não o abandonava. Cada som, cada sombra parecia esconder algo mais sinistro. Quando o turno finalmente acabou, Jorge saiu do museu aliviado, mas com a mente perturbada. Ele não mencionou nada a seus superiores no dia seguinte, temendo que achassem que ele estava enlouquecendo. Contudo, a imagem da estátua com o braço erguido continuava a assombrá-lo. Capítulo 2. O Segredo das Estátuas. Na noite seguinte, Jorge retornou ao museu com uma sensação de pavor crescente. Algo dentro dele dizia que aquela não seria uma noite tranquila. Ele começou sua ronda, tentando ignorar a opressão do lugar. Desta vez, ele decidiu levar consigo uma pequena câmera que havia encontrado em sua mochila, um vestígio de seu antigo trabalho como segurança em um shopping. Pensou que se algo estranho acontecesse, pelo menos teria uma prova. Por volta das 2 da manhã, os passos começaram novamente, mas dessa vez eram mais distintos.
quase como se alguém estivesse caminhando lentamente pelas galerias. Jorge pegou a câmera e seguiu o som até a ala das esculturas, onde havia sentido a primeira sensação de desconforto na noite anterior. Ao chegar, ficou paralisado de medo. As estátuas estavam em posições diferentes das que ele havia deixado. Uma delas, uma figura feminina de mármore, estava virada em direção à entrada, com os olhos fixos na porta, como se estivesse esperando por ele. Jorge engoliu em seco e começou a gravar, suas mãos tremendo. De repente, ouviu um ruído de pedra se movendo atrás de si. Ao virar, viu uma estátua se movendo. A figura, que antes estava de costas para ele, agora estava virada de frente, com os braços estendidos como se estivesse tentando agarrá-lo. O pavor tomou conta de Jorge, mas ele conseguiu manter a câmera firme, gravando cada segundo aterrorizante. Sentindo o coração disparar, ele se afastou lentamente, mas ao fazê-lo, percebeu algo ainda mais perturbador. Uma inscrição antiga, que ele não havia notado antes, estava gravada na base de uma das estátuas. Aproximando-se com cautela, ele leu as palavras: "Aqueles que perturbam o descanso dos mortos serão amaldiçoados para sempre." Foi então que ele se lembrou dos rumores que ouvira sobre o museu. Diziam que o edifício havia sido construído sobre um antigo cemitério, onde os corpos haviam sido deixados para repousar sem cerimônia. As almas daqueles que ali estavam enterrados, supostamente, não tinham encontrado paz e agora estavam presas nas obras de arte, transformando o museu em uma prisão de horrores. Os sussurros começaram a encher a sala. Eram vozes indistintas, mas carregadas de agonia. Jorge recuou, mas ao fazê-lo, sentiu algo gelado agarrar seu tornozelo. Olhando para baixo, viu uma das estátuas com a mão em sua perna, os dedos de pedra apertando com uma força impossível. Desesperado, ele tentou se soltar, mas o aperto era inquebrável. As vozes ao seu redor se intensificaram, como se zombassem de seu medo. Sentiu-se sufocado pelo terror, sabendo que estava cercado por essas figuras que outrora haviam sido humanas, mas agora eram prisioneiras de uma maldição que ele não compreendia completamente. Jorge finalmente conseguiu se soltar, deixando cair a câmera no processo, e correu para a saída do museu. Enquanto fugia, ele ouviu o som das estátuas movendo-se atrás dele, perseguindo-o em um balé macabro. Quando finalmente alcançou a porta de saída, ele a trancou atrás de si, sentindo-se temporariamente seguro do pesadelo que o perseguia. Mas ele sabia que não poderia fugir para sempre. Capítulo 3. A revelação final. Nos dias seguintes, Jorge não conseguia dormir. Sua mente estava consumida pelo medo e pela culpa. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem das estátuas movendo-se, as vozes sussurrantes e a inscrição macabra que havia lido. Sentia que algo terrível estava por vir e que sua vida nunca mais seria a mesma. Desesperado por respostas, Jorge decidiu investigar a história do museu mais a fundo. Vasculhou arquivos antigos, conversou com historiadores locais e até visitou o cemitério que havia sido realocado para dar lugar ao museu. As histórias que ouviu confirmaram seus piores medos. O museu havia sido construído sobre terras amaldiçoadas, e as almas dos mortos não haviam encontrado descanso. Essas almas, que haviam sido enterradas sem cerimônia e cujas tumbas haviam sido violadas para dar lugar ao museu, agora estavam presas nas obras de arte, condenadas a viver eternamente entre o mármore e o bronze. Cada estátua, cada escultura carregava dentro de si o espírito torturado de alguém que havia sido esquecido pelo tempo. Ciente de que não poderia mais continuar trabalhando no museu, Jorge decidiu voltar uma última vez, determinado a pôr fim à maldição de alguma forma. Ele não sabia ao certo o que fazer.
mas estava disposto a tentar. Armado com um martelo e um cinzel, ele entrou no museu durante o dia, quando as estátuas pareciam inofensivas. Sua primeira parada foi na ala das esculturas. Cada uma delas parecia tão imóvel e inerte quanto antes, mas Jorge sabia que, à noite, elas ganhavam vida. Sentiu um arrepio ao se aproximar da estátua feminina que havia se movido na noite anterior. "Vou libertá-los", murmurou para si mesmo, como se os espíritos pudessem ouvi-lo. Começou a golpear a estátua, tentando destruí-la, mas o mármore era duro e resistente. Com cada golpe, ele sentia como se estivesse sendo observado, como se algo ao seu redor estivesse ficando mais forte, mais furioso. O som do martelo contra o mármore ecoava pelos corredores vazios do museu, misturando-se com os sussurros que pareciam se intensificar. De repente, o chão tremeu. Jorge olhou ao redor, sentindo uma presença sinistra crescer. As estátuas começaram a vibrar, como se estivessem tentando se libertar de suas bases. O pânico tomou conta dele, mas ele continuou a golpear a estátua, determinado a destruí-la. Então, a estátua feminina se moveu. Lentamente, como se estivesse acordando de um longo sono, ela ergueu a cabeça e abriu os olhos, que agora brilhavam com uma luz sobrenatural. "Pare!", sussurrou uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. "Você não entende o que está fazendo." Jorge, agora em puro terror, tentou recuar, mas tropeçou e caiu de costas. As outras estátuas começaram a se mover também, suas formas rígidas se transformando em algo fluido e ameaçador. Ele tentou rastejar para longe, mas sentiu mãos invisíveis, agarrando seus braços e pernas, puxando-o para trás. O desespero de Jorge atingiu seu ápice quando as estátuas começaram a cercá-lo, seus rostos contorcidos em expressões de dor e ira. Ele gritou por socorro, mas o som foi abafado pelos sussurros que agora se tornaram gritos de pura angústia. As figuras de pedra se fecharam ao seu redor, e Jorge sentiu seu corpo sendo esmagado pelo peso delas. No instante final, ele viu uma última visão horrível. A estátua feminina, agora totalmente viva, inclinando-se sobre ele com um sorriso malévolo. "Agora, você também será parte de nós", sussurrou a figura. O museu foi encontrado dias depois, vazio. Nenhum sinal de Jorge foi encontrado, exceto por uma nova estátua que aparecera misteriosamente na ala das esculturas. Era uma figura masculina, com os olhos arregalados de terror e a boca aberta em um grito silencioso. Ninguém sabia de onde vinha, mas aqueles que olhavam de perto diziam que a estátua parecia estranhamente real.